Nós estamos numa jornada, uma série chamada Uma Vida Abençoada. Como é importante nós começarmos as coisas e concluirmos as coisas. Grande parte das pessoas, elas começam a leitura de um livro e não terminam a leitura. Começam uma jornada de propósito em um ano e não conclui a jornada. Mas nós entramos numa jornada ministrando uma série chamada Uma Vida Abençoada. A primeira ministração, o tema é tudo sobre o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E alinhamos o nosso coração. A segunda ministração foi a prova. O único texto na Bíblia que Deus permite que você o teste, você o coloque em prova, está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Quando ele diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ele diz: eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Olha isso, um povo abençoado. Esse decreto está sobre a minha vida. Esta palavra está à disposição para você. Tudo o que é preciso é atentar para o princípio, viver o princípio e desfrutar da promessa. A terceira ministração é o princípio do primeiro. A oferta de Caim e a oferta de Abel. Por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque Caim, ele traz o último, ele traz no final dos tempos. E Abel, ele traz o primeiro, o primogênito. É o princípio do primeiro. Não é aquilo que simplesmente você entrega para Deus ou coloca diante de Deus. É o primeiro. Jesus, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. John Milton é um escritor inglês. Ele nasceu em 1608. Em 1667 ele escreveu um livro chamado Paraíso Perdido. E ele descreve em poemas, e ele pinta quadros e um cenário a respeito do inferno. E este livro de John Newton, ele foi adaptado, e todos os alunos secundários dos Estados Unidos liam o livro, fazia parte do currículo escolar. Depois ele foi banido, que muitas coisas foram banidas, as escrituras foram banidas, Deus foi banido das escolas. A Europa baniu Deus das escolas. Nos Estados Unidos, a base da fundação da nação é a base cristã. Mas foi se tirando Deus das escolas. O humanismo adentrando as escolas. O secularismo separou Deus. O Estado separado, não existe Deus. Em alguns lugares, na verdade, o Estado se tornou Deus. Quando você se volta para a Coreia do Norte, o Estado é o Deus. As pessoas não reverenciam Deus, reverenciam o Estado. Dependem do Estado. Há uma inversão. Queridos, é preciso virar uma chave em nós. Nós não dependemos do Estado, nós dependemos de Deus. Mas há uma inversão. Tudo é o Estado. O bem-estar quem promove é o Estado. A provisão é o Estado. O bolso é o Estado. É o Vale Gás, é o Vale Luz, é o Vale Água, é o Vale tudo. Porque isso é uma entidade que rege para tirar a dependência das pessoas de Deus. Então ele escreve este livro, O Paraíso Perdido. Satanás como regente e as divindades na hierarquia de comando ao lado de Satanás. E ele destaca 5 entidades. E a primeira delas ele coloca, ele destaca 5 entidades. Ele fala sobre Belial, diga Belial. Deixa eu achar as entidades aqui.
Moloque, Dagon, Astarote, Osíris e Belial. 5 generais. Quando você olha para a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai encontrar a ação dessas entidades em muitas nações. E nações pagãs tinham essas entidades como divindades. Moloque é uma entidade que reivindicava os filhos, sacrifício de filhos. É interessante que isso, como as coisas se invertem. Nós moramos num estado onde a maior parte do Pantanal é aqui. E há milhares e milhares e milhares de jacarés. Você já se deparou com jacaré? Você conhece um jacaré? E capivara? Capivara, meu irmão, você vai nos altos da Afonso Pena, tem capivara desfilando, atravessando a rua. Outro dia tiraram uma foto como os Beatles, assim, fileiradinho na faixa. Aqui é assim, que é Pantanal. Eu estava observando a quantidade de arara que tem nessa cidade. Mas, se você matar um jacaré, não tem fiança, tem? Se você matar uma capivara, não tem fiança. E essas pessoas que defendem isso, que não tem a fiança, que se puna, defende o aborto, mata criança, mas não se mata jacaré, mata criança, mas não se mata capivara. De onde vem isso? É uma inversão. Tem que pensar. E muitos têm o Estado como o Deus provedor, mas a nossa provisão está em o Deus Criador, o Criador dos céus e da terra. Queridos, nós não dependemos do Estado. Fala, apóstolo, como assim? Você vai prosperar, você vai prosperar, você vai romper com essas cadeias e sair desta limitação que você se encontra, dependendo exclusivamente de Deus. O estado onde uma carga tributária chega a quase 40%. Mas nós estamos em meio a grandes possibilidades de crescimento de influência. Mas Milton, ele destaca essas entidades e ele pinta o seu cenário e o seu quadro através dos seus livros, do seu livro. E ele destaca uma das principais entidades e ele pinta este quadro de um maioral chamado Mamon. Mamon. E todo o propósito de Mamon é tomar o lugar de Deus no seu coração. Traga aqui as cadeiras para mim, por favor. Diga Mamon. Preste atenção, ouça o que eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer muitas coisas importantes. Atente. A relação, escute bem. A relação que você tem com o seu dinheiro define quem é o seu Deus. A relação que você tem com o seu dinheiro define quem é o seu Deus. A relação que você tem com o seu dinheiro define na sua vida quem é o seu Senhor. Você entendeu? A relação que você tem com o dinheiro define quem é o seu Deus. A relação que você tem com o seu dinheiro define quem é o seu Senhor. E eu pergunto, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? A quem você se reverencia? A quem você se curva? A quem você se prostra? Não existe uma fonte que possa prover você, nutrir você, sustentar você e preservar você, se não for Deus. O teu dinheiro, ele vai até um certo ponto e tem um limite, mas Deus está acima de todas as coisas. Você pode dar um aplauso a Ele? Ouça, abre o seu coração, não vai embora não. Deus quer falar com você, porque Deus quer libertar você desta regência e desta divindade chamada Mamon. Vamos ler 2 textos. Mateus capítulo 6, versículo 24. Aqui está Deus, aqui está o dinheiro. Aqui está Deus, aqui está Mamon.
Versículo 24 de Mateus capítulo 6 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a quem? A Mamão, diga Mamão, esta divindade. Não podeis, é Jesus dizendo, não pode, não tem como você servir a Deus e servir a Mamão. Ou você vai servir a Mamão ou vai servir a Deus. Não tem como servir os dois no mesmo tempo. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 9. Diz assim, Jesus dizendo: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas injustas, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Não é compatível, não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamão. E aí você me pergunta, mas quem é Mamão? Mamão é uma regência espiritual. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e ele foi escrito no aramaico, ele vem de uma raiz que está envolvido com riqueza e com dinheiro. Mas não é o dinheiro que é o mamon, não é a riqueza que é o mamon, é o espírito, a entidade que busca governar o dinheiro e as riquezas. É uma regência espiritual, de dominação. O tráfico movimenta bilhões e bilhões de dólares. A indústria da pornografia, outros bilhões de dólares. Da prostituição, outros bilhões de dólares. As guerras nascem debaixo desta regência, desta influência de dominação por poder financeiro. Então, Mamon é muito mais do que o dinheiro, a riqueza. Ele é uma divindade, é uma entidade que busca governar a sua vida. Isso precisa ser vencido e vai ser vencido na sua vida. Os sírios, eles consideravam Mamon como o deus da riqueza. Os sírios, eles consideravam Mamon como o deus da riqueza. Eles buscavam nesta divindade alcançar o ápice do domínio financeiro, debaixo desta regência. Então eles reverenciavam esta divindade. Mamon vem de uma raiz também babilônica. E a Babilônia tem como base Babel. E Babel nós sabemos, entendemos e compreendemos que significa confusão. Confusão. Onde as línguas foram confundidas por Deus. Babel significa alcançar o ápice sem Deus, sem dependência alguma de Deus. Quando eles intentaram construir a torre chamada Torre de Babel, onde eles queriam chegar? Eles queriam chegar aos céus pelos seus próprios méritos, alcançar o ápice do domínio e do controle pelo seu próprio esforço, independente de Deus. Isso é uma regência espiritual que vem para tirar o foco de Deus. Preste atenção. A base da reforma acontece na Europa, Suíça, Suécia, Reino Unido. Esse povo se volta para Deus. E eles se voltam para Deus, eles entram na rota da prosperidade e se tornam ricos. E ricos se afastam de Deus. Imagina isso.
Agora você me pergunta, mas Deus, Ele não ama a prosperidade, Ele é contra a prosperidade, Ele é contra a riqueza? Absolutamente não. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. A bênção de Deus enriquece, mas não acrescenta dores. Aí está a diferença. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Os patriarcas bíblicos, todos eles foram ricos, se tornaram ricos pela bênção de Deus. A Bíblia fala a respeito de Isaac, que ele estava numa terra onde não se produzia, era terra de fome, e o Egito era o lugar onde se prosperava. Mas Deus disse: não desças ao Egito, não entre no sistema desse mundo para buscar riqueza ou prosperidade. Aonde você estiver, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Você não depende do estado rico, você depende de mim. Isaac permanece na terra, e naquele ano, a Bíblia diz que Deus o abençoou, e aquilo que ele plantou, produziu 100 vezes mais. Olha que coisa extraordinária. Quantas vezes mais? 100 vezes mais. Alguém tem alguma nota aí de dólar? Alguém tem um dólar aí? 100 dólares. Tem dólar, não tem? Alguém tem dólar aí? $1, por favor. Quantos dólares? 100 dólares? As pessoas colocam $1 na carteira para chamar outros dólares. Você já viu essa ideia? $1. Se isso valesse, então é melhor colocar logo 100 dólares. Não é verdade? É o indês para chamar outros. Tem umas ideias assim. Isso é o quê? $1. $1? Você é bom de matemática, ô vídeo? Você só de pensar já sabe. Olha só. Se eu disser para você assim, olha, você vai fazer um investimento, pensa no maior, qual que é o maior banco aí que existe? Pensa nele. Você vai investir isso aqui, dentro de um ano, você vai receber $2. Isso é possível? Lógico que não. Não existe aplicação financeira que você faça que dobre em um ano. Existe? Não existe. A poupança rende 0,6. Se você for um bom investidor numa bolsa, que corre muito risco, e olha que você pode acrescentar aí uns 15, 16% de correção ao ano, dependendo se você for um bom aplicador. Então, Mamon, ele diz assim, olha, você vai colocar $1 e no final do ano você vai ter $4. Mas Mamon é esperto, ele diz, não, você vai colocar dentro de um ano você vai ter 4, vai ter 5. Aí ele vislumbra um cenário e planta uma semente de encantamento, e no final você não tem mais nenhum $1. Imagina os 4, 5 dólares que você deveria ter. Isso é Mamon. Agora, preste atenção. Tem alguma bolsa assim, Louis Vuitton aqui? Segura bem, senão vão querer. Está cheio de câmera aí, pelo amor de Deus. Olha só. A bolsa da irmã aqui, não tem problema. Você pode ter bolsa boa, sapato bom. Essa bolsa é feita na China. Pelo amor de Deus, o vídeo já deu grito. Não. Alguém tem um iPhone, hein? Esse iPhone? Esse iPhone, ele é americano, ele é chinês. Lógico que ele é tecnologia americana, mas é feito na China. A maioria dos produtos são feitos na China. Na China tem o verdadeiro e tem o falso. No Brasil tem o verdadeiro e tem o falso também. Em todo lugar tem. Tem ou não tem? Todo lugar. Estou com 3 negócios no mesmo. Segura aqui, por favor. Diga esse $1. Segura aqui. Agora presta atenção. Se essa bolsa, você trabalha com bolsa, você compra essa bolsa por $10, você coloca a sua margem de lucro, alguns colocam já dobrado, aí tem imposto, tem funcionário, tem tudo, lógico, o lucro não vai ser de 100, vai ser de 30%, dependendo aí do comerciante, 40%, 15%. Você tem possibilidade em negociação, desenvolvendo o seu trabalho assim, de dobrar o seu capital. Tem ou não tem? Por exemplo, a maioria, depois eu falo sobre a bolsa. A maioria dos bancos hoje, das empresas, elas não imobilizam.
Imagina você construir um prédio de 3, 4 milhões, um supermercado, por exemplo. Você constrói um prédio de 3, 4 milhões. Imagina 3, 4 milhões em mercadoria dentro de um espaço. Quanto vai render? Percebe? Quanto rende? Então, a possibilidade. Agora, se alguém chega e diz, olha, dá aí sua grana, em um ano você vai receber o dobro, é importante que você identifique quem está por trás disso. Geralmente tem uma regência. E essa regência se chama Mamon. E a gente precisa estar atento. Porque o que não vai faltar é proposta de sedução e de fascinação. Ninguém pode servir a 2 senhores. Olha só, mamão, não é mamão não, tá? Mamão, ele diz que ele pode dar a você significância. Se você tiver mais dinheiro, mais reconhecimento. Se você tiver mais dinheiro, mais respeito. Se você tiver mais dinheiro, mais feliz você vai poder ser. Se você tiver mais dinheiro, então mais paz você tem. E eu digo a vocês que eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas o lar é um inferno. Tem ou não tem? Então não é o dinheiro, é Deus. Quem te dá paz, quem te dá alegria, quem te dá bem-estar, empoderamento, é Deus. E Deus tem que tomar o lugar do dinheiro na sua vida. Nem sei colocar essa cadeira, se é assim mesmo. Ajuda aí, Aldo. Tá bom, não tá? Importante é que Deus fique por cima, né? Diga, é Deus. Dê um aplauso a Ele. Um aplauso para o Aldo. A significância, a alegria, o gozo, a paz, a fonte não é o dinheiro. A fonte de tudo isto é Deus, o Criador dos céus e da terra. Diga, eu estou gostando desse negócio. O dinheiro, ele não é mal. Diga, o dinheiro, ele não é mal. O dinheiro, ele não é mal. Eu me lembro quando criança, fazendo parte de um contexto religioso, naqueles dias nos ensinavam que a televisão era do diabo. Você acredita nisso? A televisão é do diabo. Alguns lugares entrevistavam demônios, eles diziam assim, que perfume era do diabo. Olha isso, um negócio desse. Perfume do diabo, meu irmão. Acho que a carniça é do diabo. Eu me lembro, quando criança, o diabo reivindica para ele algumas coisas, porque ele não quer que você use, que dá a você outras coisas que você não deve usar. Mas você vai vencer, mamão. Diga, você vai vencer, mamão. Imagina a sua conta bancária. Imagina os milhares e milhares que estão lá. Eles foram consagrados? Tudo que passar pelas suas mãos, consagre. Preste atenção, o dinheiro que está na sua carteira, nenhum de nós sabemos por onde ele passou. Pode ser fruto do tráfico, na verdade, passado pelo tráfico, pela prostituição e outras coisas mais. Mas quando ele chega nas suas mãos, que você o consagra, ele entra na sua conta, ele entra consagrado e Satanás não toca. Dá para entender? Como você consagra? Com o princípio do primeiro. Não é a questão simplesmente de separar os 10%, é colocá-lo em primeiro lugar, como primazia da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. Olha só, algumas pessoas dizem, não gosto de ler, não gosto de ler. Eu estou orando para que você comece a gostar de ler. Tem que ler, diga, tem que ler. Esse livro aqui, ele é extraordinário. Nós estamos recebendo aqui ensinamentos, são como pílulas, resumos, resumo do resumo.
Outro dia o pastor Inivaldo me passa uma mensagem, apóstolo, e destacou no livro e passou para mim aquilo que nós temos ensinado na igreja há anos, está sendo ensinado aqui, e também as experiências de Robert Morris nessa área financeira, que vai ampliar o seu entendimento, e Mamon vai ser vencido na sua vida. Depois eu vou dar esse livro. Você foi esperto, hein? Você é discípulo de quem? Está treinando, né, Ana? É assim. Depois é seu, tá? Rick Warren, um pastor americano muito influente, ele escreveu algo. No final dos tempos, quando você se deparar diante de Deus, na prestação de contas, ali você vai ver as pessoas, e milhares ali, que podem ser fruto da sua generosidade. Ou você pode avistar do outro lado, no abismo, no inferno, pessoas que foram frutos da sua avareza. Imagina isso. A sua generosidade pode encaminhar milhares e milhares de pessoas para os céus. E a sua avareza pode fechar as portas para milhares e milhares de pessoas, para que elas vão ao inferno. Preste atenção. Nós estamos neste lugar e somos o que somos, porque um dia alguém investiu e o Evangelho chegou a nós. Alguém pagou um preço. Centenas e centenas de missionários americanos vieram para o Brasil e de outras nações da Suécia, da Europa e outros lugares, para que o Evangelho chegasse a nós. Nos dias de Jesus, mulheres de homens importantes, procônsulos e outros mais, serviam a Jesus com as suas riquezas, as suas finanças, e consagravam e colocavam diante dele. Nos dias apostólicos, as pessoas se voltavam e colocavam aos pés. Para quê? Para que o Evangelho fosse pregado em outras nações. E assim pregado em outras nações, nos alcançou aqui, nos confins da terra. Quando chegarmos aos céus, nós vamos ver ali centenas e milhares de pessoas, fruto da nossa generosidade. E outros tantos no inferno, fruto da nossa avareza. Que você tenha um coração generoso. Preste atenção. A voz de Deus é a voz da generosidade. A voz de Satanás é a voz da usura, do orgulho, para que você retenha aquilo que você não deve reter, que é de Deus. Duas vozes estão falando conosco em todo o tempo. Uma voz diz para você reter, e retendo você vai ter mais. Preste atenção, retenha, guarde, porque você vai ter mais e você vai acumular. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem vai ficar? Eu não estou dizendo aqui que você não tem direito e não possa ter bens e posses. Lógico que pode, Deus quer isso, mas a sua generosidade deve extrapolar isso. Amém? Dá para entender? A voz da avareza diz para você reter, e a voz da generosidade, que é a voz de Deus, diz para você plantar, para você semear, para você compartilhar, para você dar. Qual é a voz que você tem ouvido? E mais do que você tem ouvido, que você tem dado crédito? Diga: a voz de Deus é a voz da generosidade. E você diz: apóstolo, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Vieram perguntar para Jesus, e Jesus diz assim: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Preste atenção, eu estava numa palestra essa semana em Brasília, e estávamos numa reunião de oração pelo Brasil, cerca de 150 líderes do Brasil, pastores, senadores, deputados, empresários, mega empresários, que você possa imaginar. E tivemos uma ministração do Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura, é um empreendedor, trabalha no ramo da agricultura. E ele é um pesquisador. E dentre os países que mais produzem estão Brasil, Estados Unidos e mais um lá que eu não me lembro. E o Brasil está entre esses três que mais produz. Agora, a projeção, e tem o ano determinado, isso é estudo científico. E não é um tempo muito distante. O Brasil vai prover mais de 40% de alimento para o mundo. Olha que coisa extraordinária. Por quê? Nós temos sol, nós temos água
e nós temos as estações definidas, e nós não temos aqui neve e o inverno prolongado, como nesses outros países, como os Estados Unidos, que produz muito, mas tem apenas uma produção por ano. Nós temos 2 colheitas por ano. Imagina um negócio desse. Mas que nada disso, absolutamente nada disso, em termos de projeção, tire a nossa dependência de Deus. Deus vai nos prosperar, Deus vai nos enriquecer. Mas quanto mais próximos e ricos nós nos tornarmos, mais voltados para Deus nós seremos. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? Quanto mais Deus te der, mais dependa dEle. Quanto mais Deus confiar a você, seja um bom mordomo. Diga para o seu irmão, seja um bom mordomo. Você deve se proteger contra os ataques de Satanás. Você deve se proteger contra os ardis de Satanás. Napoleão, ele diz assim: a melhor maneira de destruir o inimigo é conhecê-lo. E o apóstolo Paulo, ele diz, para nós não ignorarmos os ardis de Satanás, as estratégias, a forma que ele trabalha. Por isso que Paulo recomenda: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, resistindo ao diabo, e ele vai fugir de vós. Diga, ele vai fugir. O diabo, Mamon, essa entidade, príncipe regente, ele promete coisas que só Deus pode dar. Ele promete coisas que só Deus pode dar. O dinheiro não pode comprar paz. O dinheiro não pode comprar alegria. Compra momentos de alegria. Momentos. Você faz uma festa, reúne os amigos, dá uma entornada no caldeirão, e aí tá, coloca lá o funk do Satanás, e aí dá uma alegradazinha. Mas no final da festa é confusão. É confusão. Tem confusão? Sempre tem, diga sempre tem. Sempre tem confusão. Segundo lugar, resista a amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Imagina isso, se atormentaram com muitas dores. A proposta de Mamão, ela é linda, ela é maravilhosa, encantadora, mas no final, dor, tristeza, angústia. O nosso Deus é o Deus da generosidade. Diga generosidade. Geralmente quem não dizima critica o dízimo, porque não entende, não compreende. Mas todo dizimista jamais critica o dízimo. Mas quem não é dizimista critica. Outro dia eu vi um adesivo atrás, como chama? Na frente é para-brisa, atrás é o quê? Do carro. O vidro do carro. Para-brisa. Para-brisa na frente e atrás é o quê? Para-brisa traseira. Obrigado, Miro. Pensei que era retrovisor, oi, tô brincando. No para-brisa traseiro, bem na minha frente assim: eu sou dizimista. Uma pessoa católica. Porque o dízimo não é da igreja evangélica ou da igreja católica. O dízimo é da Bíblia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O dízimo é da Bíblia. Vamos para frente um pouquinho. Seja fiel em todas as estações. Diga em todas as estações. Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11 diz assim: quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Alguém diz assim: olha, eu vou acumular e quando eu tiver muito, eu vou ser fiel. Não vai não. Por isso que Deus diz, é o primogênito, é o primeiro. Isso é fé. Você não espera acumular para repartir, para compartilhar. Você separa já o primeiro. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Dá para entender? Eu vou trabalhar o primeiro mês, olha, eu vou deixar para dizimar no final do ano, vou acumular, porque eu não sei como vai ser as coisas. Não, é o primeiro, isso é fé. Já no primeiro mês, no primeiro pagamento, você já dizima. É o primeiro, diga é o primeiro. Diz, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, o que diz aí? É injusto no muito. 11, lê para mim.
Eclesiastes 11. Aquele que observa o vento não semeia. Então, em qualquer estação, em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja fiel. As coisas vão bem, seja fiel. Vão super bem, fiel. As coisas não vão tão bem assim, fiel do mesmo jeito. Amém? Ganhando o mínimo ou ganhando o máximo, fiel. Você não é fiel quando você ganha muito, ou simplesmente quando as coisas acumulam. Você é fiel no pouco e Deus te estabelece sobre o muito. Aquele que observa o vento não semeia. Não atente para as circunstâncias, semeie sempre, seja fiel sempre. E sendo fiel assim, você vai vencer Mamom. Diga, vou destronar Mamom da minha vida. E para encerrar, algo extraordinário que eu gostaria que você ficasse ligado agora. Eu vou passar algumas coisas importantes para você. E algumas coisas precisam ser removidas da nossa mente. Algumas regências precisam ser vencidas em nós. A regência da pobreza precisa ser vencida na nossa mente. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. Você vai desenvolver uma nova mentalidade relacionada ao dinheiro. Uma nova mentalidade. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós só podemos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus com a nossa mente renovada. Nós estamos formatados para pensarmos de determinada forma. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Tenha a sua mente transicionada e renovada, e você vai experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Você viverá uma vida abençoada. Agora, a nossa mente está formatada na miséria ou no orgulho. Eu quero passar aqui para você algumas informações interessantes, que está na página 80 desse livro. Na página 80, projeta aqui para mim. Diz assim, atente para isso. O próximo. Quando você pensa, deixa um pouquinho aqui. Quando você pensa na sua situação na vida, como você está situado, a maioria de nós aqui já prosperamos muito. Se você fizer um retrospectivo de vida, quem você era e quem você é, você vai ter motivos para agradecer a Deus. Vai ter ou não vai ter? Mas atente para isso. Projeta para frente. Olha o que o orgulho diz. O que o orgulho diz? Você se situando no lugar onde você está. O orgulho diz, eu mereço mais. Agora, a pobreza diz o quê? Eu devia me sentir culpado. A pobreza quer condenar você, acusar você do lugar onde você está, o que você já alcançou. E você se sentir culpado por ter chegado nesse lugar, neste degrau. Mas a gratidão que diz, obrigado. Para frente. Quando alguém diz, uau, que casa linda você tem, como você se sente? Olha o que diz o orgulho. O orgulho diz assim, vamos construir outra maior. Agora, a pobreza diz o quê? Comprei num leilão. Paguei a metade do preço. Se a mentalidade de pobreza está dentro de você. A gratidão diz o quê? Olha só, a pobreza diz, meu irmão, você está rindo porque é exatamente isso que fala dentro de você, né? A pobreza assim, quando alguém chega e fala, uau, você fala, paguei baratinho. Comprei num leilão, metade do preço. Isso é a voz da pobreza. Ah, é verdade, está falando com você, né? Agora para frente um pouquinho. Quando alguém diz, que belo terno, o que o orgulho diz? Foi feito sob medida. A pobreza diz o quê? Paguei a metade do preço. Comprei num brechó. Um Armani no brechó. Se a pobreza fala, a pobreza quer esconder o que você já alcançou.
A pobreza que está dentro de você, na sua mente, quer condenar você, acusar você o tempo todo. Isso é pobreza. Tem gente que já se distanciou da pobreza, mas a pobreza não se distanciou da mente. Isso é terrível, meu irmão, terrível. Eu me lembro quando eu ganhei a minha moto. Eu ganhei uma moto, uma Harley. Meu irmão, eu chegava em alguns lugares, eu chegava e escondia a moto. Porque a pobreza diz assim, ei, não dá, né? Mas eu quase fiz uma camiseta assim, ganhei. Porque a pobreza, se falar, comprei, não suportava. Não dá, não é assim que fala? Fala ou não fala? O que a gratidão diz? Obrigado. Para frente. Quando alguém diz, que belo carro, o que o orgulho diz? Tem mais 3 deles. O que a pobreza diz? É um carro da empresa. E a gratidão diz o quê? Obrigado. Ai, Deus está falando com você, né? Quando alguém diz, vai para frente um pouquinho. Quando alguém diz, que belo, isso aqui já foi, né? Ei, você está aí? O orgulho quer, olha isso, o orgulho quer que as pessoas pensem que pagamos mais. O orgulho quer que as pessoas pensem que nós pagamos mais. E a pobreza? Ela quer que as pessoas pensem que nós pagamos menos. É terrível. Para frente um pouquinho. Mais um. A gratidão não se importa com o que as pessoas pensam. Ela se importa como Deus pensa. Pode aplaudir ele. Para frente. Olha isso, a armadilha da comparação. O orgulho faz com que nos comparemos com os outros. A pobreza faz com que comparemos os outros a nós mesmos. Agora não para aqui, para frente. Olha isso. Quando você aparelha o seu carro, quando alguém aparelha com você em um carro mais barato, o orgulho diz, o meu é melhor. Você está num carrão e a pessoa para, você olha e fala, o meu é melhor. Isso é orgulho. Agora, quando alguém emparelha um carro mais caro, o que a pobreza diz? Que desperdício. Provavelmente ele é um vigarista. É assim que fala, não é? Isso é a voz da pobreza. É terrível. O orgulho e a pobreza faz comparações. O coração grato diz o quê? Obrigado. Você pode dar um aplauso a ele? Nós vamos encerrar com o versículo que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. O que diz aí? Olha isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. É Deus. Se não fosse Deus, meu irmão, acabou. Tem uma mosquitinha, a mosquitinha da dengue. A mosquita que pica, porque o mosquito não faz mal. Mas se uma mosquitinha piscar, ela transmite... piscar. Já está na hora, né? Se a mosquitinha picar alguém, transmite um vírusinho. Meu irmão, é 15 dias de cama. É assim ou não é? Quem já teve dengue? Olha isso. 15 dias com dores. As pessoas não conseguem trabalhar. Uma mosquitinha. Então preste atenção, o lindinho de Jesus é Deus. Se não for Deus, meu irmão, acabou. Não entra nesta neura que é você, o beleza. Eu com a minha força, com a minha beleza, com o meu poder, adquiri toda essa riqueza. É Deus, meu irmão. Você trabalha, você é dirigente, você é disciplinado, você estudou o mercado, mas se Deus não colocar a mão, meu irmão, não tem chuva, não tem água, semente não produz. Você não tem poder suficiente para imaginar e pensar, produz semente, não vai produzir. Não é isso. É clamar para que Deus abençoe.
Eu tenho um pé de limão lá em casa, um limão siciliano. O bichinho não produzia. Eu comecei a orar com imposição de mãos. Produz, e profetizar e orar. Meu irmão, desandou a produzir e produz em abundância. Mas é Deus que fez. Você acha que eu tenho capacidade de fazer com que um pezinho de limão produza alguma coisa? Ninguém tem. Então saiba você que é dependência total dele. Vença Mamon. Não pense em você que Mamon é capaz de dar a você significância, importância. Não. Deus pode. Deus pode. Volte-se para Ele integralmente e reconheça que é Ele que fez, é Ele que faz e Ele que fará. Se Deus não estiver presente na nossa vida, na nossa casa, o final é confusão. Você pode ter um cofre abarrotado de dinheiro e chorar o tempo todo, não dormir à noite. Pode ou não pode? Pode. Mas não estou dizendo que você não possa ter o cofre. E Deus não queira que você... Não, preste atenção. Algumas pessoas confundem e acham que Deus abomina a riqueza. Deus não abomina a riqueza. Deus abomina a avareza e a autossuficiência, a independência. Nós fomos criados para sermos dependentes dEle. Então se volte para Ele. Vença Mamon. Mamon faz uma proposta dizendo: olha, você não precisa de Deus. Viva a sua vida desconectado dele. Eu vou proporcionar a você paz, alegria, insignificância, poder e outras coisas mais. Mas fora de Deus, no final, e a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Hoje é uma noite para nos voltarmos para Deus. E preste atenção agora. A gente projetou essas frases aqui, está no livro isso. Quando alguém prosperar, louve a Deus. Não fique triste. Não pense como na mentalidade do pobre. Ele deve ter passado alguém para trás. Só pode ter roubado, não é possível. Se Deus abençoou, meu irmão, está abençoado e acabou. Uma vida abençoada é o que Deus tem para você.